Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. É uma verdadeira luta. Muita gente ainda acredita na prorrogação do auxílio emergencial e deve acreditar sim. Muita coisa aconteceu hoje, segunda-feira, dia 22 de novembro, como a aprovação do Vale Gás, foi aprovado os 50%, o presidente sancionou, saiu hoje no Diário Oficial da União. O líder do governo no Senado, Fernando Carvalho, já falou que será aceito sim as mudanças sobre a PEC dos precatórios. Os senadores, 34 senadores dos 81 senadores, são contra a PEC, mas jogaram aí um argumento dizendo o seguinte: se o governo aceitar a mudança, e uma das mudanças é, em vez dos R$400 ser provisório até dezembro do próximo ano, se o governo mudar o texto, mudar e colocar lá R$400 de forma permanente, a gente muda a situação e vota a favor. Aí o Fernando Carvalho, durante esses dias, esse final de semana, já conversou com outras lideranças, como o próprio presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, João Roma Neto, outras lideranças, e aí ele hoje falou que vai ser sim, vai ser R$400 de forma permanente e não provisório. Isso é um bom sinal. Ou seja, prorrogação do auxílio emergencial, só falta isso agora para o presidente confirmar e prorrogar o auxílio para pelo menos esse mês de dezembro para 25 milhões de pessoas. Ô Alex, será que vai ser prorrogado? Você sabia que, eu sempre falo isso, o presidente Bolsonaro tem um plano B. O plano B é prorrogar. Se o plano A, que é a PEC dos precatórios, que o governo aposta todas as fichas, que está tentando aprovar e não conseguir, aí vai colocar em cena o plano B. Só que se essa PEC for aprovada, isso quer dizer que eles têm verba, têm fonte para o plano B. Se a PEC for aprovada, vão jogar fora esse plano B? Não. Porque além da oposição, agora a base de aliados do presidente Bolsonaro, ou seja, os seus parlamentares, os seus aliados, exigem. O presidente Bolsonaro já chegou de Dubai, agora está no Brasil, e aí os parlamentares, a própria base de apoio, está pedindo ao presidente, prorroga o auxílio emergencial, dê um presente de Natal pelo menos, um mês de dezembro, seria uma forma de, digamos assim, um 13º para quem não está no Auxílio Brasil, para o pessoal do auxílio emergencial. Na verdade, não é nem 13º, mas é um presente prorrogar para os 25 milhões de brasileiros que ficaram sem auxílio emergencial. É uma luzinha no final do túnel, há uma esperança nisso, tá? O bom era se fosse agora em novembro, mas infelizmente não dá, porque em novembro os pagamentos já começaram. Então, há esperança sim disso acontecer em dezembro. Prorrogação do auxílio emergencial para os 25 milhões de brasileiros. Bora trabalhar, gente? Simbora? Hoje é uma segunda-feira, dia 22 de novembro. Informações, como sempre, a gente trazendo para você sobre esses debates, sobre a previsão. O governo vem falando que a PEC dos precatórios é fundamental ser aprovada para o governo pagar os R$400. Só que muita gente precisa entender que a PEC dos precatórios vai abrir espaço de mais de 106 bilhões de reais, 106, mas só 1 bilhão, cerca de 1 bilhão e 100 milhões, 1 bilhão e 100 milhões é que estão livres. Sabia disso? Dessa PEC desses precatórios vai abrir espaço para mais de 106 bilhões, mas só 1 bilhão. Olha só, de 106, 105 bilhões vai estar ocupado, já tem destino certo. 1 bilhão é que estará livre. As estimativas do governo foram apresentadas, inclusive, pelo secretário do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia. O secretário é o Esteves Conago. O governo terá uma folga de apenas, muito pouco, 1 bilhão. 1,1 bilhão de reais no orçamento de 2022, com a aprovação da PEC de emenda à Constituição, PEC dos precatórios, após corrigir despesas obrigatórias como aposentadorias e reservar os recursos para o destino que o governo quer, que é pagar os 400 para o novo Bolsa Família, ou seja, o Auxílio Brasil, um novo programa. Os novos números foram apresentados hoje, segunda-feira, pelo próprio secretário do Tesouro e Orçamento, Esteves Conago, em audiência no Senado. O espaço baixo para outros gastos mostra a dificuldade que o governo terá para alocar no orçamento do próximo ano uma série de promessas do presidente Bolsonaro. O presidente sancionou hoje o Vale Gás para as famílias de baixa renda, anunciou um auxílio para compensar caminhoneiros pela alta do diesel, que é o auxílio dos caminhoneiros, e prometeu ainda um reajuste para servidores públicos caso a PEC seja aprovada pelo Congresso.
A proposta já foi aprovada pela Câmara, mas sofre resistência no Senado. É a PEC. O Ministério da Economia atualizou suas estimativas com a PEC após estimar que a inflação encerraria esse ano em 9,7%, o número mais próximo das previsões do mercado. Com a inflação mais alta, o espaço criado pela PEC sobe, mas o gasto também. O governo estima que a PEC irá abrir no total um espaço de 106 bilhões de reais. Antes, o Ministério da Economia previa um espaço de 91 bilhões. A maior parte desse dinheiro, porém, já tem destino certo, ou seja, é como se um trabalhador fosse receber o 13º e dizendo, opa, vou receber meu 10º, vai estar livre, já começa a fazer cálculos, pensar o que vou fazer, ou dar ajeitada na casa, ou então vou fazer uma viagem, fazer uma festa, aí de repente chega a mulher, ei, tem que fazer feira, ó. A conta da água tem 2 contas atrasadas, a conta de luz tem 2, a gente está devendo o açougue, está devendo a escola já 3 meses, aí você, puxa vida, eu pensando que ia estar com dinheiro livre do 13º. É um exemplo para você entender o que está acontecendo com o governo. Com a inflação mais alta, o governo precisará gastar 48 bilhões de reais a mais que o previsto na proposta orçamentária original do próximo ano, com gastos obrigatórios como aposentadorias, o INSS e também outras despesas atreladas ao salário mínimo. Além disso, a inflação maior obriga também no gasto maior com saúde, educação e emendas parlamentares impositivas. Esse tipo de emenda é dividido igualmente entre todos os deputados e senadores. O governo é um festival de gastos. O governo ainda gastará 51 bilhões de reais a mais para garantir um Auxílio Brasil de R$ 400 reais para 17 milhões de pessoas. Esse gasto é essencial, é necessário porque o governo quer reeleição e o presidente tinha prometido os R$ 400 reais. Hoje, o orçamento do Bolsa Família é de 34 bilhões de reais. O governo vai gastar então 51 bilhões para o novo programa Auxílio Brasil para poder pagar os 400 como prometido. O espaço fiscal aberto pela PEC também será usado para compensar a desoneração da folha de pagamento das empresas em mais de 5 bilhões de reais. As empresas beneficiadas com a desoneração da folha não deixam de pagar imposto, mas a forma como a regra foi desenhada prevê a transferência de recursos do Tesouro Nacional para o regime geral da Previdência Social. Na prática, o governo transfere dinheiro para ele mesmo. No fim, sobra apenas 1 bilhão de reais para outro gasto, 1,2 bilhões para outros gastos, como o Vale Gás e reajuste para funcionários públicos, estimado em 15 bilhões de reais para uma alta de 5% nos vencimentos. No Senado, há uma discussão sobre carimbar a destinação de recursos abertos com folga no teto e evitar uma gastança no próximo ano e um direcionamento da verba para emendas parlamentares. No texto da PEC, nem mesmo a vinculação do Auxílio Brasil está expressamente garantida. Por outro lado, a tendência do Senado é manter as regras da PEC que abrem espaço orçamentária. Olha só, justamente é a tendência. A tendência no Senado é essa, manter as regras da PEC que abrem o espaço orçamentário. A PEC é polêmica sobre limitar o pagamento de precatórios, uma dívida gerada por decisão judicial para a qual o governo não pode mais recorrer. No próximo ano, os precatórios somam 89 bilhões de reais, mas a PEC faz essa despesa ser reduzida para 45 bilhões de reais. Eu lembro que a proposta também muda a forma como o teto de gasto é calculado. Essa regra é a principal âncora de previsibilidade para outras, ou pelo menos para as contas públicas do país, e impede um crescimento do gasto maior que a inflação. A discussão para a mudança da norma gerou forte reação no mercado e entre também especialistas. Durante a audiência no Senado, Colnago defendeu que a PEC mantenha a regra do teto, apesar de propor alteração da janela de correção dos gastos. Segundo o secretário, a regra ainda será muito forte e muito robusta, com a proposta perspectiva de que o rombo nas contas federais no ano que vem seja de 1,5% do Produto Interno Bruto, PIB, ante 0,5% no cenário sem a PEC.
Já a dívida bruta do governo no cenário com a PEC alcançaria 81,7% do PIB em 2022, contra 80,5% projetados sem a PEC. Apesar da piora dos índices, o secretário defendeu a aprovação do texto. Ele disse: é muito importante que a gente enderece essa situação numa regra constitucional e que seja mantido o teto de gastos. Ou seja, toda essa polêmica, toda essa discussão, inclusive vou mostrar parte do debate hoje que aconteceu, né, durante toda a tarde. Vou mostrar para você parte aí do que disse a Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ela que entende muito, uma especialista nisso aí. Ela falou sobre a necessidade, ela defende, você vai ouvir o que foi que ela disse. O presidente Bolsonaro, por sinal, ele está, nesse momento, já em mente, pensando nos 25 milhões de brasileiros que ficaram sem auxílio emergencial. O ministro João Romaneto sempre vem tocando na tecla sobre uma solução para as pessoas que vão ficar fora do Auxílio Brasil, ou seja, aqueles 25 milhões de pessoas que estão sem auxílio emergencial. Hoje o presidente confirmou, né, saiu no Diário Oficial, a aprovação do Auxílio Gás, e aí já está valendo, tá? Então, preste atenção, quem tem direito e quando receber o benefício, você que estava esperando o gás, o Vale Gás, o gás dos brasileiros. Já falei isso em vídeos anteriores, mas sou questionado, né? Várias perguntas apareceram ao longo do dia. O presidente Bolsonaro sancionou hoje, dia 22, segunda-feira, o auxílio que subsidia a compra do botijão de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda. E aí muita gente comemorou. É o famoso gás dos brasileiros. Os beneficiários receberão a cada 2 meses o valor correspondente a pelo menos 50% do preço médio nacional de revenda do botijão de 13 quilos. O gás de cozinha hoje está em torno de R$ 102,00 e nos quebrados. Ou seja, 50% você vai ter direito a receber R$ 51,20, 25 centavos um mês sim, um mês não, tá? Esse valor é divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Hoje o botijão de 13 quilos está aí em torno de R$ 102,00. Sendo assim, o governo vai pagar em torno de aproximadamente R$ 52,00. Agora, quem recebe esse auxílio, Alex, esse gás? O auxílio será concedido preferencialmente às mulheres vítimas de violência doméstica beneficiadas por medidas protetivas de urgência. Entre os beneficiários serão incluídos ainda, segundo o regulamento, as famílias de baixa renda, que são inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, o Cadastro Único, ou que tenham entre os seus membros quem receba o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Mulheres terão prioridade. Como vai funcionar esse pagamento, Alex? O governo deve usar o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, para depositar o dinheiro. Lembrando que não é possível se inscrever para receber só o benefício. O governo usará a base de dados do Cadastro Único e também a base de dados do BPC. O Ministério da Cidadania deverá disponibilizar um link específico para fazer a consulta, e a gente está aguardando isso. Quantas pessoas receberão esse gás? A ideia, até o momento, é pagar 19 milhões de famílias. Os 14,7 milhões de famílias que estão no Cadastro Único e recebem o Bolsa, no caso o antigo Bolsa Família, e mais 4,7 milhões que são contempladas pelo PPC. E aí é uma notícia muito boa se todo mundo do Auxílio Brasil receber e não ter aquela seleção de quem faz parte de pobreza, extrema pobreza, sim. Além deles, todo mundo do Auxílio Brasil, essa é a previsão. Quando começam os depósitos? Bem, assim que a lei é sancionada, o Executivo tem 60 dias para implementá-la. Assim que tiver início, o governo prevê duração de 5 anos para o programa. Assim como o pagamento será a cada 2 meses, a previsão é de que sejam pagas 30 parcelas. E a fonte de recursos? De onde vai partir? O aumento, de tudo isso que a gente vem acompanhando aí, né, essas fontes de recursos, eu lembro que a exploração, a licitação de blocos, a produção de petróleo e também gás natural, ressalvadas as parcelas, eventualmente destinadas às empresas, a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural, que é o PPSA, e também aos estados, Distrito Federal e municípios, parcela da União referente ao valor
dos royalties de petróleo e gás natural, venda de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos, fluidos destinada à União, outros recursos previstos no orçamento da União. São várias fontes, a verdade é essa, são várias fontes que vão ser responsáveis. Eu lembro que o programa foi batizado de Gás dos Brasileiros, vai ter uma validade por 5 anos, tá? E aí muita gente na expectativa. Eu sempre lembro que a previsão de começar agora em dezembro, já nos pagamentos de dezembro. Porém, como o governo tem 60 dias para botar a ideia, ou seja, quando dentro de 60 dias para começar a pagar o primeiro, né, fazer o primeiro pagamento, então vamos torcer que o governo já pague agora, no próximo mês de dezembro e não em janeiro. Vamos ficar quanto mais cedo melhor. Final de ano, gás alto, né, o valor lá em cima, então vamos torcer que já seja liberado nesse próximo mês. O presidente Bolsonaro, ele falou algo sobre, ele comparou a eleição a self-service. 10 produtos, 8 estragados. E aí está repercutindo muito o que disse o presidente Jair Messias Bolsonaro, porque tudo que o presidente fala, eu fico impressionado como a imprensa cai em cima, né? Repercute muito. E aí está rolando muito isso em vários sites, jornais, TVs, rádios, muita gente comentando. E toda vez que o presidente fala algo assim semelhante, faz uma comparação, a repercussão é enorme. Então, preste atenção, o que ele falou, estava lá com seus apoiadores e disse essa pérola que você vai ouvir agora. O presidente compara eleição a self-service e diz 10 produtos, 8 estão estragados. Acompanhe aí as palavras do presidente. Preste atenção. Porque eu vejo nas eleições que é um self-service. Temos 10 produtos na mesa. Eu sei. Temos não, 8. Nenhum. Temos 8 tóxicos, né? Desculpa, mas nenhum presta. Temos 8 estragados ali. Não. Ó, o povo brasileiro que é o senhor. Maurício é muito grande, Maurício. Não cabe aí. Como você ouviu aí, né? É interessante. O presidente Jair Messias Bolsonaro quando ele fala, é incrível que a repercussão. Inclusive eu estava acompanhando a CNN, a Jovem Pan e a Globo News, vários sites, especialistas comentando sobre isso. Eu disse, eu vou entender o que foi que ele quis dizer com isso. Parece que ele está comparando com seus concorrentes na reeleição, né? Aí sai um número aí, várias pesquisas estão aparecendo aí, que o presidente está pau a pau com o ex-presidente Lula. Algumas pesquisas falam que Lula está um pouco à frente, já outros dizem que é o presidente que está na frente, enfim. Eu não estou aqui para definir quem está na frente, se é Lula, se é Bolsonaro. O que eu estou falando, o que eu estou trazendo é a notícia, né? Mas que vai ser quente essa eleição do próximo ano, vai. Hoje tivemos aí o início desses debates sobre o futuro da PEC dos precatórios. E preste atenção que disse a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, preocupadíssima com os números dessa PEC, com as pessoas que estão passando fome, com esse programa Auxílio Brasil. Escuta aí, ela inclusive chama a atenção, mostra alguns números, alguns dados. Preste atenção no que foi que ela falou. Acompanha aí. E profissional para o fim do Auxílio Brasil e o início, ou a volta ao Bolsa Família, ou o início de qualquer outro programa. Isso não foi feito. As famílias foram eliminadas, um corte raso, certo? Cego, sem nenhuma avaliação profissional. Então, essa questão é uma questão absolutamente fundamental. Se o debate que nos atinge, se o debate que nos comove é a fome e a pobreza, este dado de 29 milhões de famílias excluídas em corte raso tem que ser trazido à tona. Não adianta a gente só ficar discutindo precatório, não adianta a gente só ficar discutindo teto e ignorar uma realidade que vai se colocar, aliás, já está colocada. Os senhores têm visto as filas se acumulando com a população desesperada sem nenhuma informação. Essa população não foi avisada, não recebeu uma notificação, não foi chamada para se cadastrar, está indo agora desesperada para a fila, né? E é só olhar as filas que têm aparecido nos jornais, que são só parte das filas, para a gente ver que a população que está lá é gente que precisa, é gente que está passando fome, é gente com criança no colo. Então, essa é a situação que tem que ser considerada
junto, que não, até agora não foi discutida. Nós estamos aqui, desde as 3 horas da tarde, fazendo um debate, e o debate sobre quem, de fato, está passando necessidade, está passando fome, e vai viver uma tragédia a partir desse mês, não está vindo à tona. Então, é fundamental que os senhores possam ter acesso a essas informações, e essa contribuição que eu quero trazer para essa casa, para que a gente possa tentar identificar quais são essas famílias, saber o que está acontecendo e como vamos lidar com essa realidade. Então, só para os senhores saberem, eu trouxe aqui alguns dados, depois vou deixar com os senhores, mas chamando a atenção para alguns dados, por exemplo, eu vi que o senador Paim está aqui. Senador Paim, Rio Grande do Sul, nós tínhamos mais de quase 1.700.000 pessoas recebendo o auxílio emergencial, passa para 395 mil recebendo o programa Auxílio Brasil. No estado do Rio Grande do Sul, quase 1.300.000 famílias eliminadas em corte raso, certo? Podemos olhar aqui, senador, o DF, por exemplo, quase 500.000 famílias recebendo o auxílio emergencial, passa para 91.000 famílias, 390.000 famílias cortadas, senadores Alci. Podemos olhar cada um dos estados, chama atenção aqui para o estado de São Paulo, o senador Zé Aníbal também tratando aqui dessa matéria na casa, o estado de São Paulo, mais de 7 milhões de famílias, passa para 5.600.000 famílias eliminadas com corte raso. Esse é o debate que essa casa tem que fazer, junto com o conjunto das outras questões que os senhores estão se debruçando.